Muito boa noite, galera. É com enorme satisfação que começamos hoje aqui esse projeto maravilhoso do Pod Fashion. É um projeto que a gente tem um sonho muito antigo de realizar e hoje a gente está podendo estar dando esse start dessa caminhada aí. E para começar hoje aqui do meu lado, Vitória, nossa designer gráfico, pessoa aí que está já com a gente já nessa caminhada aí. Fala pra gente Boa aí. noite, Devlin. Boa noite, galerinha de casa. É muito gratificante estar aqui falando sobre o portal, sobre o nosso trabalho, como tudo começou, né? Isso. E é o tema do nosso primeiro episódio, do nosso piloto. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como começou o portal, como o Devlin começou a trabalhar com isso, eu também, como eu comecei. E vamos contar para vocês o que acontece dentro do portal, o que a gente faz, qual é o nosso trabalho com os nossos clientes, né, Devlin? É verdade. Todo dia é um desafio novo. Uma coisa que eu falo pra galera, pra vocês, é que a gente tem, assim como todos que têm um negócio próprio, né? Você tem uma vontade de ter um negócio, de fazer algo que seja importante, que agregue valor para a vida das pessoas, né? E até justamente na semana passada estive aqui com os meninos e falei muito sobre o desafio do empresário, que é o fato de muitas vezes você ter a ideia de uma expertise, você é uma pessoa muito boa no que você faz, só que você ainda não teve aquela coisa de você lidar com, por exemplo, gestão de pessoas, de você lidar com os clientes, né? De não saber lidar com essa parte, né? Porque é um desafio muito grande, é um desafio enorme para quem está ali na frente. E, assim, não é só um desafio para nós que estamos ali na parte de gestão da empresa, mas para os funcionários que atendem também os clientes, né? E, assim, Vitória, uma coisa já entrando um pouquinho no assunto... eu sei que você, por exemplo, você é uma pessoa que assim tem um trabalho muito bacana, muito bonito, e você também atende muitos clientes, né? E já entrando nesse papo, eu sei que a gente hoje lida com clientes de tudo quanto é tipo, né? De tudo Sim. quanto é jeito. E assim, me conta um pouco também da sua caminhada, da sua jornada, como você entrou nesse mundo do design gráfico, onde eu já vi, por exemplo, até postagem sua no Facebook, agora eu estou fazendo o que eu gosto e tal. Me Exatamente. conta isso aí um pouquinho. Quando a gente acha uma área que a gente gosta, que a gente se identifica, tudo se torna diferente, né? A gente não faz aquilo por ter que fazer, por precisar de dinheiro, a gente faz com o coração, com amor. E eu comecei a fazer isso há muito tempo atrás. Nossa, tem muito tempo, muito tempo. Quem me conhece sabe que eu sou mega fã de reality show, né? Todo ano eu tenho a minha torcida organizada, É né? mesmo? Eu já vi algumas coisas de Big Brother. E tudo começou a minha vida como designer e também como, vamos dizer assim, como gestora de mídia através de reality show. Lá em 2012, única edição que teve da Fazenda de Verão, Caramba. eu montei minha torcida organizada, que era eu e eu, né? Pra uma mulher que se chama Ângeles, né? E foi meu primeiro contato. Na época era Photoscape que a gente usava. É Nossa, mãe muito do céu, essa antiga. coisa... E aí eu fazia, quando ela tava na Bem, roça, quem sou eu né? para falar com a idade que eu tenho, né? Porque se eu falar as coisas que eu tinha na minha época, minha amiga... Não, aí, tipo, eu fazia no Photoscape coisa assim. Ai, começou o mutirão, final do mutirão tal, Já me horário zoaram tal. por fazer arte no Photoscape, cara. Já Era fui a única muito ferramenta que zoado. existia na época pra mim. Se eu Cara, acho baixasse que todo outro mundo passa tipo, pela fase todo Photoscape, mundo, todo relaxa. mundo. Aí Só eu que, fui. só que tipo assim, uma analogia com bebida, tipo Itaipava, que a galera bebe no final de churrasco, mas ninguém diz que bebe, entendeu? É mais ou menos isso. Ninguém usa Aí eu Photoscape. comecei no Photoscape, fui aprimorando, né? Nada contra Itaipava, gente. Quem gosta, tá? Fui aprimorando, né? Passei para outros tipos de aplicativo e fui desenvolvendo. O meu, minha parte, vamos dizer assim, o alvo da minha entrada nesse mundo do designer foi em 2019, quando eu fui convidada para fazer parte da equipe de uma participante do reality show do Big Brother, Pô, da Carol Peixinho. que maneiro, né? Né? Acho que você já comentou comigo Eu já isso. comentei.
né? Eu fiz alguns designs, né? Cuidei da parte do Facebook dela e ajudava sempre com os conteúdos, gravando bom dia, gravando momentos da festa, publicando, mandando para publicar no Instagram, no Twitter. E aí fui crescendo nesse meio, fui fazendo o que eu gostava. Peguei outras administrações de outras redes sociais, de outras pessoas também envolvidas nesse meio mais artístico, que foi onde tudo começou, né? Aí, durante a pandemia, que surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar de fato com isso, né? Com o que eu gostava. Fiz um trabalho para uma amiga no WhatsApp, porque foi a época que surgiu o delivery, né? Para ela poder fazer as entregas da loja dela. E aí ela gostou, me pagou pelo serviço. Eu nem sabia quanto valia o serviço na época, né? Ela pesquisou para fazer o pagamento Ela que eu fez merecia. seu preço. Ela fez o meu preço, exatamente. E eu fiquei muito feliz. Nossa, fiquei maravilhada com aquilo. Aí ela me pediu para fazer as redes sociais, o negócio dela, e fui pegando um cliente aqui, um cliente ali. E aí foi surgindo até que eu cheguei aqui no portal, né? Pois de é. pouquinho em pouquinho. Na verdade, a Vitória bateu na trave com a gente há um tempo atrás. Eu procurei ela. Foi logo no início. Foi, né? A gente estava sondando pessoas e tal, e ela bateu na trave naquele momento, né? Mas eu percebia desde aquela época, eu sabia que isso era a realidade sua, porque eu percebia o teu engajamento no negócio, entendeu? E quando a pessoa é muito assim, ela é igual o caso mesmo do portal, né? O portal existe porque ele teve muita força de empenho em cima daquilo ali. Quando você realmente, de fato, quer algo e você imprime essa força para que isso de fato aconteça, a chance disso acontecer é real, né? Porque tudo está em cima do seu esforço, do seu empenho e dedicação em cima daquilo. E às vezes as pessoas não sabem, mas quando você se encontra realmente em algo que você quer, você realmente vai ali, às vezes horas à noite, trabalha, ninguém sabe do que você está passando, o que você está fazendo, mas você está ali trabalhando para entregar o teu projeto, para entregar os teus trabalhos. E quando você ainda é design gráfico, porque assim, é o que eu falo, hoje o portal é uma empresa que agrega design gráficos, tem essa função. Não só tem essa, mas tem outras também. Mas o que acontece? Você junta essas pessoas todas que tinham justamente essa força de vontade de entregar um projeto, um trabalho e tal, que tem essa aptidão para isso, né? E cada pessoa, né, faz esse trabalho com muito gosto, né? E por isso tem a qualidade que tem. Só que, lógico, né? As pessoas, assim, começam a lidar com vários tipos de pessoas. Uma coisa que eu aprendi no meio do design gráfico, porque eu também sou design gráfico, né? Não tão bom quanto eles, mas eu sou um design gráfico razoável. Eu fiz durante muito tempo design gráfico, e até uma das coisas que eu estava falando na semana passada é que eu pegava os trabalhos que apareciam para mim, ao contrário de vocês, eu já tinha uma noção de preço. E uma das coisas que eu assistia muitos caras que tinham um bom conhecimento do negócio, e ele falava assim sobre precificação por hora. E eu pensava, cara, eu tenho que realmente cobrar um valor exato, bom para o meu serviço. E às vezes eu encontrava com outros amigos meus que eram design gráfico e o cara falava que cobrava 20 conto para entregar uma arte. E eu falava, impossível de entregar meu trabalho por esse valor. E meu trabalho tem um certo valor, né? E aí eu comecei a cobrar um certo valor, as pessoas me respeitavam por esse valor que eu cobrava, só que com o tempo eu entendi uma questão, que é muito difícil você, quando é você só e você quer atender os clientes, você chega um momento de que você tem o seu próprio limite, você tem seu teto, né? Então, quando o design gráfico ele atua muito sozinho, ele tem o teto dele, o limite dele, ele não aguenta. E aí, uma hora que não dá para pegar mais coisa. E aí, o que eu mais percebi nisso tudo? Que depois que eu tive o portal, eu aprendi, e isso também foi outra coisa que eu falei na semana passada. Eu descobri o que é ter uma equipe. Que você, cara, fazia um negócio, as pessoas faziam as fotos, entregava o trabalho, eu entregava o trabalho, eu falei assim, pô, caramba, o trabalho já está feito, porque várias pessoas pegaram ali para fazer. Era uma equipe inteira fazendo aquilo, cada um. Área, né?
E aí É chega isso. num resultado final que agrada o cliente, agrada a equipe e traz resultado, né? Pois é. Pois é. Trabalhando em equipe, tendo esse trabalho em equipe, a gente consegue ter esse resultado tão bom quanto que a gente oferece, né, Sim. para os nossos clientes lá do portal. E assim, uma coisa que eu também quero te perguntar, por exemplo, assim, pô, você era de várias áreas, trabalhou com delivery, como você disse e tal, mas você também, você entrou no portal, o portal é totalmente voltado para a área da moda, para o Da ramo da moda. moda. Como foi isso para você? Essa migração, não migração que você continua fazendo ainda, né? Sim. Mas como foi isso para você, esse lance de você lidar muito exclusivamente com moda? Para mim, no início, eu tive um pouquinho de dificuldade, você sabe, né, com a parte da delicadeza, né? Que quando a gente fala de moda íntima feminina, que é o que a gente mais trabalha lá no portal, a gente tem que ter aquela suavidade, aquela delicadeza. Você sabe que eu fiz essa pergunta de maldade, eu Eu sabia. sei disso, Eu eu falei, vou fazer sei. porque ela vai lembrar do passado, né? Eu sou meio bruta, né? Eu sou. Sabe aquela frase, delicado igual coice de mula? É tipo isso. É, É tipo isso. Eu tive um pouco dessa dificuldade, mas depois que eu comecei a entender qual era a proposta, eu já comecei a pensar no que eu ia produzir dentro do perfil de cada cliente, né? uhum, Cada, cada cliente tem o seu perfil, apesar de todos serem no ramo da moda íntima, né? Moda fitness, a maioria deles também tem essa área. uhum, Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu perfil. isso. Não adianta a gente tentar pegar o mesmo estilo, o mesmo perfil e tentar jogar, produzir para cima de todos Sim, os clientes, né? E depois que você pega o feeling, que você descobre o que o cliente quer, como é que agrada o cliente, você consegue fluir é. normal. E hoje, lá no portal, o design gráfico não é tanto. A gente gosta de trabalhar mais com as fotos, com os produtos que os clientes também preferem. Uhum, E como as fotos são conceituais, a maioria, né? Tem um fundo, tem uma imagem atrás, né? Num lugar bonito para se tirar a foto, fica muito bom o puro mesmo, sim, sim, né? é verdade. Então, o design gráfico em si não é uma coisa tanta. Vamos dizer que é 80% foto, modelo, produção e 20% designer. Então, fica uma coisa bem bonita, bem trabalhada no feed do cliente, no site. Isso. Então, para quem não conhece, né, até é bom entrar nesse gancho para poder falar um pouquinho sobre o que a gente entrega, né? Hoje a gente tem uma produção mensal para os nossos clientes. A gente entrega para os nossos clientes 16 fotos mensais, porque antigamente o cliente ele tinha uma dificuldade muito grande de poder, assim, ele pegava, a gente tinha um valor, né? Cobrava esse valor por mês e ele tinha que desenvolver fotos, ele tinha que fazer fotos, né? E às vezes o cliente ele já pagava esse valor por mês e ele não conseguia ou tinha dificuldade de fazer fotos todos os meses. E o que a gente pensou foi o seguinte, cara, eu preciso fazer com que ele me entregue material para eu trabalhar a favor dele mesmo, né? Então foi uma sacada, foi algo que a gente veio para trazer para o cliente e o cliente super adorou a ideia. E todo mês hoje a gente faz fotos, produções conceituais para o nosso cliente ao longo do mês. E não só desenvolve fotos, a gente desenvolve vídeos, entrega todo o conteúdo necessário para esse cliente poder ter a sua rede social ativa, né? Por exemplo, os vídeos, por exemplo, eles servem para rede social. Às vezes tem cliente que usa no marketplace os vídeos e tal. Aí, por exemplo, tem um cliente também que, por exemplo, Devlin, eu não sou muito de trabalhar a minha rede social, eu trabalho mais o marketplace. Então também tem a foto de fundo branco que ele pode utilizar lá Voltada só para essa só área para essa também. área. Só que tem um negócio, né? O que eu sempre falo, uma das coisas que eu bato muito na tecla é o fato do cliente ativar. Assim, quando eu vou fechar um negócio com o cliente, eu faço um desenho desse negócio para que esse cliente ele veja qual é o caminho do sucesso dele. A gente chama de case de sucesso, né? Então, por exemplo, assim, eu coloco lá no desenho, no papel, todos os canais de venda possíveis que ele pode ter e quais momentos ele pode estar startando esses canais de venda. Então, por exemplo, assim, o que é legal, o que é melhor, por exemplo, se você entender que o Instagram, por exemplo,
o algoritmo do Instagram, ele lê melhor a foto conceitual, ele entrega melhor a foto conceitual, e o algoritmo do marketplace, não todos, mas a maioria, principalmente o Mercado Livre, que é um dos principais, o algoritmo do Mercado Livre, ele pede exigência de fundo branco. Então, aí entra um pouco de divergência, às vezes, do cliente, porque o cliente, às vezes, tipo assim, quer as duas coisas, né? Mas nem sempre ele pode ter tudo. Então, às vezes, a gente tem que ficar ali pensando em estratégias para ajudar ele a conquistar dos dois lados, né? Lógico que a foto conceitual ela dá um ganho fantástico para a rede social do cliente, a foto conceitual. E a foto fundo branco ela acaba tendo mais trabalho de design gráfico, que no caso são vocês, né? E é isso, né? Eu acho que essa parte ajuda muito o cliente a ele ter uma estrutura legal, bacana na rede social. E acaba vocês também tendo bastante trabalho na hora do desenvolvimento lá, né? E foi até bom você ter falado dessa parte de que a gente faz as estratégias para o cliente, né? A gente tenta direcionar ele da melhor maneira, porque isso às vezes se torna até, entre aspas, um probleminha, né? Entre relação cliente e empresa, até para quem é social media, que faz essa parte assim, sozinho, né? Porque a gente tenta passar para o cliente o que é melhor para ele. Só que quem trabalha nessa área também precisa entender o que o cliente quer. Sim. Não adianta bater no peito e falar, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu já fui assim, por isso que eu digo hoje em dia, né? Eu já fui dessa maneira e eu vi que não é assim. A gente tem que entregar o que o cliente precisa, mas também direcionar para ele, mostrar para ele o que seria o melhor para que ele venda mais, para que o Instagram cresça, para que ele aquele dinheiro que ele está investindo tenha um tipo de retorno, né? Mas isso aí eu falo isso que eu enxergo, eu passo por isso também na pele, não só como você passa. Acho que todo mundo que trabalha nessa área passa por isso, né? Mas assim, quando eu digo que eu trabalho entendo muito isso direto na pele, por exemplo, que às vezes a gente lida com clientes de vários perfis, né? Então, por exemplo, assim, se eu pego um cliente, por exemplo, que tem loja, lojista, o lojista ele é muito imediatista, né? Então, por exemplo, o que eu falo para o lojista hoje, que ele precisa, por exemplo, pensar duas frentes. Uma a curto prazo e outra a longo prazo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo o cliente, ele precisa, o lojista, ele precisa vender aquelas peças. Vou falar, tem dois tipos de lojista, né? Primeiro tem o lojista que é de moda feminina e tem o de moda íntima. Vou dar um exemplo do de moda íntima e para o nosso projeto, até para o cliente poder entender, por exemplo, como funcionaria se ele viesse fazer um trabalho conosco. Então, por exemplo, o que eu mais vejo nas lojas pequenas, nas médias e tal, é que, por exemplo, assim, às vezes o cara vai lá, faz uma viagem, compra uma pá de roupa, traz para cá para fazer revenda desse produto. Aí, quando ele traz, ou às vezes ele fez a compra do produto para pagar depois, então ele tem o quê? Urgência de venda. Então, por exemplo, se ele fosse fechar um plano com a gente, ele teria um problema de cara que seria, por exemplo, assim, qual é o prazo de entrega das fotos? Né? Às vezes o prazo ele tem uns 5 dias de tempo de edição das fotos, pode ser entregue até menos ou mais, e tem o tempo de edição de feed, ou seja, você leva aí uns 10 dias para poder entregar. 10 dias para esse cliente é surreal, é muito tempo para ele esperar, entendeu? E aí o cliente se pergunta, cara, mas pô, eu gosto tanto do trabalho de vocês, eu queria tanto entrar para trabalhar, fazer um trabalho com vocês, mas o prazo de entrega para mim é muito difícil. Porém, existe um pensamento que a gente tem para esse tipo de trabalho que funciona muito bem, que é o seguinte, ele vai continuar trabalhando dessa forma, ele vai continuar com esse imediatismo dele, criando conteúdos, tipo a blogueira pode ir lá, criar conteúdos para ele, fazer com que ele venda esse produto. E, ao mesmo tempo, ele tem que startar um segundo projeto, que é um projeto mais a longo prazo, pensado em coleções. Entendeu? Então, por exemplo, quando você pensa em coleções, quando você pensa em trazer esse segundo projeto para esse tipo de trabalho,
você faz com que esse cliente venda mais coleções em períodos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do iPhone, né? O iPhone ele faz isso. Ele tem grandes lançamentos, mas também vende todo dia. Né? Ele não abre mão de vender todo dia, mas os grandes lançamentos ele retém a audiência quando ele vai fazer lançamento de um único específico aparelho. Então, o que isso faz para a empresa? Pico de venda, entendeu? Então, imagina que você trabalha com os dois projetos paralelos, entendeu? Sendo que você vai continuar fazendo suas vendas tradicionais ao longo dos meses, mas você também vai fazer lançamentos de coleções específicas. Entende uma coisa, quando você se prepara para isso, quando você você faz um marketing de qualidade, quando você pensa em pegar esse tipo de trabalho, fazer todo, por exemplo, o que acontece com o marketing? Você tem que criar o quê? Frisson, você tem que criar expectativa, você tem que criar uma série de situações para que tenha a curiosidade do teu cliente de entender qual é o teu produto, qual é o teu lançamento. E quando você lança, as pessoas já estão ali curiosas para saber e tal, e acaba sendo uma venda muito maior do que a venda, às vezes, tradicional, né, que você faz no seu dia a dia. Você nunca vai abandonar do dia a dia, mas você vai agregar uma segunda. Entendeu? E por mais que não aconteça a venda em si com todos os clientes, com todas as pessoas que procuram, esse marketing feito, ele gera comentários, gera outros tipos de interesses, né? Então, a pessoa compartilha aleatoriamente lá no Instagram que vai lançar produto X. Se ela não comprar, ela compartilhou, aí vamos supor que 50 pessoas visualizaram aquela história dela. Dentro desses 50, alguém vai clicar lá, vai no perfil da loja, vai gerar um tipo de engajamento para a loja, alguém vai ter algum interesse em ter aquele produto, em comprar aquele produto. Então, o gerar curiosidade para quem está atrás da tela do telefone, né, é muito importante também. É verdade. E assim, outra coisa que a gente fala também bacana é o seguinte, ainda pegando a ideia, essa sacada, é a seguinte, por exemplo, na semana passada, inclusive, até comentei a respeito, por exemplo, de você criar vídeos, criar conteúdos para causar justamente esse tipo de sentimento. Qual é a ideia do que a gente traz para o cliente hoje? É você trabalhar com a prontidão, você trabalhar às vezes com escassez, como no caso, por exemplo, essa questão do iPhone, quando eu falo do lançamento, às vezes ele demora para fazer um lançamento para que esse lançamento pegue e reúna cada vez mais pessoas interessadas em conhecer esse aparelho dele, né? Então a mesma coisa funciona para os nossos clientes, né? Por exemplo, cara, você tem eu peguei um vídeo, né? Comentei isso também, né? Na semana passada, que você peguei um vídeo, que esse vídeo do cara, ele pegou uma situação de sentimento que a mulher estava com um sutiã que machucava o aro do sutiã, ele cortava aqui e machucava a mulher. Entendeu? A mesma coisa, a alça não era uma alça reforçada, então aquilo ficava meio esgarçado. Né? O bojo também, ele não tinha um formato legal para o peito da mulher e tal. E aí ele foi mostrando aquela mulher triste, muito triste com aquilo tudo que estava acontecendo e tal. E ele criou um segundo vídeo, que era a continuação desse vídeo, que era essa mesma mulher com o sutiã dele, né? E, o sutiã, né, muito bem no corpo dela. Na verdade, ele não só botou essa mulher, ele botou 3 padrões de mulher, de perfil de mulher. Uma magrinha, uma gordinha, né, mais ou menos e tal. E ele foi fazendo o quê? Mostrando a felicidade delas e como aquele produto vestia bem naquela mulher. No final desse vídeo, ele botou um botão de compra no final do vídeo. Entendeu? Então, e levando para uma página de captura. E era assim, era um site praticamente, era na verdade uma landing page pronta para receber uma compra. Entendeu? E aí o que eu falo para você, isso é estratégia, isso é sacada. Né? O cara pensou, ele mexeu com o emocional, porque no vídeo já mexe com o emocional e já mexe com a prontidão da pessoa. A pessoa se coloca no lugar dela e automaticamente tem um botão de indução de compra que faz com que ela caia lá dentro, que se chama funil de vendas.
entendeu? Isso tudo é muito importante quando você faz o marketing para fazer com que você leve a pessoa do ponto A para o ponto B, que é o ponto de compra. E aí, uma das coisas que eu falo, que também é uma dúvida muito grande do nosso cliente, é o seguinte: cara, coloquei meu produto hoje, mas ele não está vendendo, passou 15 dias, 20 dias, não vende, não está vendendo e tal. Cara, você precisa ter uma paciência, principalmente inicial. Para quem está no projeto inicial, precisa ter uma paciência muito grande. Por quê? O cliente, o cliente comprador, não o nosso cliente, mas o cliente comprador, né, o público final dele. Cliente do nosso cliente. Isso. Ele tá lá e ele é, por exemplo, assim, ele é um público frio. Então, quando vende, você tem que se colocar no lugar de quem compra, porque você também é um comprador. Então, por exemplo, você às vezes o anúncio aparece para você. Você não conhece a marca, você nunca viu aquela marca. É a primeira vez que você está tendo, às vezes, esse entendimento de quem é a sua marca. E aí você tem vontade de comprar? Às vezes não. Às vezes você até viu o produto legal, se você tiver com muita prontidão, você vai ter vontade de comprar, vai querer comprar. Só que se você pegar e não tem essa prontidão, você às vezes vai ali, vai olhar, às vezes você vai sair da página, às vezes você pode entrar na página de novo, mas você não tem essa ideia de comprar o produto, certo? Aí, o que é preciso fazer para que esse cliente ele consiga, ele compre de você? Às vezes você tem que fazer um remarketing. E aí o cara que era um público frio, ele se torna, com o tempo, virar um público quente, mais interessado na compra do produto, entendeu? E aí é que eu falo da questão da paciência. O cliente, às vezes, ele precisa ter uma paciência de entender que existe um processo, um time, para que ele consiga realmente, de fato, conseguir fazer as primeiras vendas, né? Mas depois que isso se torna um processo, existem métricas para que você escale esse negócio cada vez mais, entendeu? Então é uma das coisas que eu falo muito, que acontece muito no nosso ramo, que a gente lida diariamente com isso. E a coisa mais importante de todas é você fazer uma boa orientação para esse cliente, porque ele precisa entender a realidade da coisa. E às vezes a realidade é ser duro, entendeu? Porque eu já vi muitos casos de, tipo, o cara fazer um investimento de, sei lá, 10, 15, 20 mil reais de site, foto e tal, e abandonar um projeto, entendeu? E, tipo, cara, não é, E nem dinheiro, tudo, né? vai de primeira, é sucesso de primeira. Sim. Você tem que ter paciência, você tem que acreditar no seu produto, acreditar no potencial da sua empresa, do que você vende, do que você quer passar para o seu cliente e investir nessa parte mesmo, né? Porque se não foi da primeira, você não pode simplesmente, não consegui, vou desistir, acabou, vou tentar outra coisa. É verdade, acontece muito. A pessoa precisa ter essa perseverança. Tem muita gente que desiste no primeiro obstáculo e isso não é legal, né? Não é à toa que você é designer, porque você ficou lá, ó. Então, falando em não desistir no primeiro obstáculo, conta um pouquinho pra mim e pro pessoal que não conhece ainda, né? Como que surgiu o portal, como que você decidiu criar a empresa, criar esse ramo, né? Essa parte voltada exclusivamente para moda. Vamos lá. Então, né, a gente começou, né, com 2 projetos, né? Eu tinha 2 projetos. Na verdade, eu trabalhava, né, eu trabalho com design gráfico, com marketing há muito tempo, né? E atendia dessa forma muitos clientes também, mas de todos os ramos, de todas as hamburgueria, loja de material de construção. A hamburgueria foi o projeto, eu criei um projeto para delivery, né? Um projeto que a gente ia entregar um site para esse cliente, né? E um aplicativo de vendas. E a gente teve, esse projeto estava startando e na época até também teve o lançamento do Rapidão App. Com o lançamento desse projeto, do Thiago até na época, ele estava fechando com muitos clientes. E eu, na época, também trabalhava, né, para Nona Carmela, né, supermercado. E assim, eu não conseguia dar foco total no meu projeto, né? E eu também já estava lançando o projeto do portal, porque o portal, o que aconteceu? Eu criei o projeto do portal, eu criei um PDFzinho com tudo que eu achava que era importante, né? E eu sempre trabalhei com moda, né? Eu trabalhei muitos anos na confecção de Cerise, né, na Léo Vilu e tal.
e depois trabalhei na Cacto Confecções, que é a Poetry, que hoje até é nosso cliente também. E eu trabalhei muito tempo com moda, conhecia muito sobre o ramo, e lá atrás, quando eu era criança também, trabalhei muito com um guia da moda íntima do meu pai e lidava muito com confeccionista. E aí, quando eu falei assim, cara, eu tenho essas habilidades, eu entendi, eu passei por vários problemas em relação à profissão, né? Porque apesar de ser formado em TI e fazer um trabalho legal em TI, eu fiquei desempregado, né? Eu, infelizmente saí da Leo Vilu e depois tive o contrato encerrado também com a Cacto. E o que aconteceu é que eu fiquei do nada sem nenhum trabalho. E aí eu tinha arrumado uma situação que eu descobri uns caras que compravam, né, aqueles de estamparia e tal, e eles compravam tipo uma caixa de papel A4 por dia. E eu vi uma situação financeira legal ali para eu ter, né? Aí eu peguei e comecei a trabalhar com isso, mas tive, né, os caras tive muitos problemas porque tinha que comprar caixa, era muita caixa. Aí eu tinha uns clientes avulsos também, que era também difícil de atender todo mundo. E com o tempo eu comecei a falar, cara, eu acho que... Aí criava dívida, que era um problema chato, entendeu? E aí eu pensei comigo, cara, eu acho que eu tenho que trabalhar com um serviço, né? Porque quando você trabalha com serviço, você não está fazendo dívida. Você está entregando o seu tempo de horas trabalhadas. E aí veio eu tinha pensado na ideia do portal, sabia que o projeto do portal era um projeto a longo prazo e tinha criado esse projeto de hamburgueria. E com o tempo, o projeto do portal começou a tomar muito mais corpo. E eu acho que até por muito mais o conhecimento que eu tinha. Porque quando eu sentava para conversar com o cliente e eu tenho uma boa comunicação, né? Sempre tive uma boa comunicação, né? Deus me presenteou com esse, né? Com esse dom. E ao mesmo tempo também eu aprendi que o estudo é a parte mais importante que faz com que você consiga absorver conhecimento e passar, né? Porque eu sempre tive isso, né? Eu sempre aprendi e gostei de passar o que eu aprendia. Eu nunca pensei em só reter para mim. Eu pensava que eu tinha que distribuir a parte do meu ensino para fazer o bem para as pessoas. Compartilhar o conhecimento. Isso, né? Compartilhar o conhecimento. E o que aconteceu foi que aí eu sonhei com um projeto. Aí no dia de manhã eu acordei, montei um PDF e eu, pelo fato de ter trabalhado em confecção, eu disparei para um grupo de confeccionistas de matéria-prima. E aí tive o retorno de uma das confecções e ali começou, né, a nossa trajetória. Que aí foi muito legal, porque a gente tomou muita pancada no início. Eu desenvolvi o site do Rafael, da Qualibela. E assim, ele tinha dificuldade de fotos também exclusiva, né? E foi aí que a gente foi atrás de tudo isso, de fotos, de tudo, né? De encontrar esse caminho que é o portal hoje. E foi tomando corpo, né? Foi encontrando pessoas, ele começou com uma equipe de fotos, né? E aí eu fazia tudo sozinho. Depois veio o Hugo, veio o Bruno, e a gente sentava, tipo, nós três lá dentro do portal e tampava firme, fazendo design gráfico, desenvolvimento do site, fazendo tudo que precisava fazer, né? E, cara, da noite pro dia, ele vai tomando cada vez mais corpo e você vai tudo ficando macro, que você vai tendo que gerir isso tudo, né? E não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muita força de vontade. Você tem que continuar estudando. Por mais que sim, porque tem muita gente que às vezes inicia os estudos do trabalho, acha que já sabe alguma coisa e automaticamente às vezes ele deixa de aprender novas coisas. Mas é um aprendizado constante, né? É um aprendizado diário. Né? É uma coisa que você não para de aprender nunca, né? Nunca. Você sempre tem que estar estudando, porque o próprio mercado é uma coisa que muda muito, né? O que a gente trabalha, as redes sociais, principalmente, né? Hoje a maior rede social que a gente usa, né, é o Instagram, né?
E a gente pisca, ela tá mudando, a gente pisca, ela tá atualizando. E isso, às vezes, dá uma quebrada na Nossa, gente, né? o cliente às vezes não entende muita coisa, né? Tem dia que o engajamento do cliente tá lá em cima, lá no alto do alto. Tem dia que tá lá embaixo, ele não entende nada. Mas isso é normal, gente. Toda vez que o Instagram, ele atualiza, né? É normal o engajamento abaixar um pouco, Sim. né? E muitas vezes os clientes não entendem isso. Se o seu engajamento abaixou muito, muito mesmo, é porque aconteceu alguma atualização dentro do aplicativo. Não se preocupem. Ele vai voltar a gerar o seu engajamento normal quando você continuar trabalhando na plataforma. Sim, verdade. O mais importante é ter continuidade. Sim. Se você tem continuidade no que você faz, né? Se você, por exemplo, assim, cara, o que eu falo? Você vai pensar no projeto, no seu projeto de Instagram, no seu projeto de trabalho. Você tem que preparar conteúdo, pauta. Você tem que pensar quais são os conteúdos que você vai fazer. E você já tem que, às vezes, até criar para, tipo, um mês de conteúdo. Quanto mais você tiver um cronograma, quanto mais você tiver o entendimento que você vai fazer coisas lá na frente, e você já enxergar o que você vai fazer lá na frente, a chance de você ter sucesso é muito maior. Porque às vezes a galera quer fazer o seguinte: meu Deus, tem que postar hoje. E às vezes do nada ela quer pensar o que ela vai fazer, o que ela vai construir. Quando ela deveria ter o quê? O planejamento. Planejamento. Eu acho que a maioria falta isso. Falando planejamento, tá aí Boca Rosa que não deixa a gente mentir, né, gente? O planejamento daquela mulher só pra stories é maravilhoso. Né? Tá aí porque ela conquistou isso tudo, né? Pois então, ter esse planejamento é algo muito necessário, que às vezes o próprio cliente ele não sabe fazer, por isso ele não entende muito para fazer essa parte. Por isso que ele procura uma agência, Sim. alguém que cuide dessa área das redes sociais dele, né? Sim. Eu digo que eu tenho um pensamento único sobre isso, inclusive até para nós, que é o seguinte: eu acho que se o empresário ele tiver muito com a mão na massa, ele pode até estar no início, mas se ele tiver muito com a mão na massa, ele está fazendo errado. Ele vai falir. Porque o que acontece? Ele não vai render em outro lado, né? O empresário, ele precisa fazer o seguinte: ele precisa estar pensando no negócio, entendeu? Então, o empresário, ele precisa estar ali, ele pode estar, ele tem que olhar tudo, ele pode olhar todas as áreas da empresa, entendeu? Mas ele não pode estar totalmente com a mão na massa fazendo. Ele precisa estar pensando no negócio dele. E, às vezes, por isso que a gente entra nessa parada. Por isso que não só a gente entra, outras empresas também. Porque é necessário ter esse tipo de trabalho com uma pessoa que faça especificamente e crie esses conteúdos para ele. Porque se ele estiver fazendo, ele não está pensando em como crescer o negócio dele. Entendeu? Hoje, se eu puder recomendar, eu recomendo. Se você não puder ter um marketing interno, você contrate uma agência. Porque aí sim ela vai pensar o seu negócio para você. E outra, tenha paciência. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: contratei uma agência de marketing. Toma que o filho é seu. Não é assim que funciona. Você precisa dar atenção ao seu negócio. Você precisa pegar e entender que você vai colocar um barco em alto mar e você vai pensar: vou navegar até tal lugar. E você tem que olhar se você realmente está navegando. Entendeu? Não adianta você pegar, achar que você contratou uma agência de marketing. Você vai parar de fazer tudo. Isso. Que ela vai resolver os seus problemas. A gente é como se fosse um auxílio para eles, né? Outra coisa que você falou, só te cortando rapidinho, uma outra coisa que você falou que é muito importante, que você falou sobre não adianta a gente ter estudado, às vezes estudo, e aquele cliente tem uma particularidade. E aí eu estava falando até justamente desse lance das lojas, por exemplo, Ponte da Saudade, o lojista, do imediatismo e tal. Cada loja tem uma particularidade. Às vezes, o lojista ele tem muito mais prontidão do que, por exemplo, outro que tem mais um projeto a longo prazo. Entendeu? E aí cabe a gente ir lá, fazer a reunião, fazer uma análise do projeto, entender quais são as necessidades dele a curto prazo e entender quais são as necessidades deles a longo prazo. Entendeu? Quanto mais a gente entende os dois lados, mais assertiva a nossa campanha que a gente pensa para ele vai dar certo. Entendeu? E como cada cliente é um cliente, né? Cada cliente tem uma maneira de trabalhar, as estratégias também são diferentes. Às vezes o que a gente usa com um cliente não vai funcionar com o outro. Por mais que a gente possa pensar numa coisa parecida, tentar botar uma campanha
igual, né, para um cliente, pode ser que não gere nenhum tipo de Sim. resultado, mas pode ser que a gente aplique a mesma campanha em 5, 6 clientes e os 6 clientes conseguirem resultados incríveis. Sim. Mas isso Acontece. acontece. Mas a gente tem que ter esse estudo para ver como é que fica melhor para cada cliente, né? Cara, eu já peguei projeto de cliente e, tipo assim, é muito engraçado, porque principalmente a gente está na região pequena e o cliente, às vezes, ele fala assim, cara, mas fulano tá na Shopee, no Mercado Livre e botou ontem e tá vendendo. Cara, tem produto que é assim, de prontidão. Você colocou lá e vende. Bom, já passei com um cliente por situações que eu tive que fazer, por exemplo, N estratégias para fazer com que o produto dele emplaque, entendeu? E às vezes o cara não tem a paciência de entender isso. Aí você tem que pegar ali, explicar, mostrar, alinhar e ser muito honesto com o cliente. Porque, igual, por exemplo, a gente trabalha com tráfego pago, a gente lida com o dinheiro do cliente, a gente tem todo um trabalho que a gente tem que explicar quais são os fundamentos que a gente utiliza, dar o acesso para ele enxergar as páginas dele, e enxergar onde o dinheiro é colocado, em que ele é aplicado e aonde esse dinheiro vai levar ele, né, possivelmente. Né? Então, é um processo, não é fácil, mas tem coisas que, por exemplo, tem uma realidade que vende muito rápida e outras que demoram um pouquinho mais para vender, mas também não significa que ele não vai vender. Às vezes o que acontece, o produto dele vai emplacar lá na frente e ele vende muito mais às vezes, entendeu? É uma realidade. Aproveitando essa pauta aí que você está falando sobre os clientes aqui do portal, né? Conta para o pessoal o que o portal oferece hoje, né, para os clientes e como que a gente trabalha dentro de cada uma dessas ofertas, vamos dizer assim, dentro do que a gente passa para o nosso cliente. Então, aí como eu disse, a gente tem hoje 4 faixas de plano, né? A gente tem... E todos os planos entregam fotos justamente pelo fato que a criação de conteúdo é muito importante para o cliente ter esse crescimento, né? Não adianta, por exemplo, hoje eu digo uma das coisas que eu digo é que a foto é primordial para o teu produto. A gente pega cliente, por exemplo, com muita foto distorcida, mal dá para ver o produto. E aí eu falo para o cliente, cara, você olha para essa foto, você compraria esse produto? Então como é que você quer que seu cliente compre? Entendeu? Às vezes a gente pega muito isso. E uma das coisas que eu falo é, cara, se você pegar o momento do que a gente entrou para a empresa dele e o momento antes da gente, a diferença é surreal de qualidade de fotografia. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer levar isso para o cliente, a gente quer levar essa gestão não só a gestão, mas também a qualidade de fotografia para ser o diferencial da rede social do nosso cliente. Além disso, a gente entrega as fotos, além das fotos, a gente entrega os vídeos, né? E que é essa criação de conteúdo que a gente faz, que a gente sabe hoje, né? Por exemplo, cara, você tem os Reels, que é um sucesso, do Instagram, e você tem o Stories. O Stories você tem que entender o seguinte, você tem 15 segundos aí para mostrar a sua qualidade, para tirar a atenção de alguém e fazer com que ele venha conhecer. Ele assistir os próximos, né? Se ele ficar parado no seu, tá ótimo, né? E aí, por exemplo, nessa primeira faixa de planos, a gente tem essas fotos, os vídeos, tudo que a gente entrega e é só essa parte mesmo, né? E a gente, lógico, faz a gestão do Instagram, publica tudo que precisa publicar e tal. E no segundo plano nosso, a gente já tem que é o Mercado Livre, o Shopee, o Marketplace, entendeu? Nesse segundo plano, a nossa ideia é trazer escala do negócio dentro do Marketplace para o nosso cliente. Então, por exemplo, assim, ele vai iniciar com um valor lá na plataforma. A gente sempre indica para o nosso cliente entender qual é o orçamento que ele pode ter para esse projeto, porque uma das coisas que a gente fala não adianta você, às vezes, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 reais aqui, vou colocar na plataforma e no mês que vem você não colocar nada. Né? O algoritmo ele precisa se manter aquecido e é importante você imaginar
um orçamento que você possa imaginar, não, né? Você tem que avaliar um orçamento que você possa fazer pensando numa crescente, né? Então, hoje, por exemplo, tem um plano mínimo, a entrada mínima de valor que a gente fala é de 300 a 400 reais. Menos que isso, menos que esse valor, você não consegue ter sucesso, né? E aí, o que você faz? Você coloca esse valor lá, esse valor começa a te dar um ganho, e é lógico que não tem outras coisas, como, por exemplo, que a gente indica, como o código de barra, que é importante colocar, que o código de barra é importante como se fosse o CPF do produto. Muita gente não sabe dessa informação. As palavras-chave, que são situações que a gente pode estar ali fazendo, né? Colocando para o cliente, uma boa descrição, né? Então, isso tudo faz parte do plano, do projeto, né? Do segundo plano que a gente tem. E aí a gente vem para um terceiro plano. Como é que funciona esse terceiro plano? Ele já entra um tráfego pago na parte de ads para Facebook e Instagram, né, no caso. E aí ele consegue ter mais mensagens no WhatsApp, ele consegue ter mais mensagens no Instagram, ele consegue vender muito mais, entendeu? E aí a gente tem um outro plano que também atua no caso, com o Google, que ele leva, por exemplo, foto direta, leva pessoas direto para o site dele, entendeu? Que faz com que esse site ele tenha mais vendas, entendeu? Tem mais pessoas trazendo mais tráfego para a galera ali. É um trabalho que te dá muito mais resultado. Quando o cliente chega nesse último ponto, nesse último estágio, ele já tá mais preparado. Ele vende muito mais, entendeu? Mas ele precisa passar por vários estágios. Tem cliente que chega pronto. Então já é fácil você colocar ele lá. Agora tem cliente não, que tem um investimento mais baixo, tem um valor menor de investimento, que precisa tem que ir crescer. Trabalhando de pouco a pouco para conseguir o melhor resultado possível, né? Porque a pior coisa é você entender. Você tem um orçamento para você fazer, para você gastar. Você não pode dar tiro errado, você tem que dar o tiro certo. E aí você pegar, e o ideal é você investir nas plataformas que te dão resultado mais rápido, e aí você subindo uma escada aos poucos, entendeu? Eu vejo que é o que eu oriento, né, sempre, que é o que dá mais resultado e que dá mais segurança para o cliente, né? Porque a pior coisa é você entrar ali de repente e já pensar alto, e aí o tombo pode ser alto também. Entendeu? Com certeza. Você explicou aí para o pessoal os planos, né? O que o portal trabalha. E agora eu quero te perguntar. Vem bomba. Qual a maior dificuldade dessa área, da área de moda íntima, moda fitness, que você encontrou? Com o portal, né? Pô, mas realmente essa pergunta é difícil, né? Então, maior dificuldade eu acho que é algo com o cliente. Não, nesse ramo mesmo, não precisa ser com o cliente, porque não. o que acontece é o seguinte, eu acho que cada um tem uma particularidade, né? Então, eu que estava falando, né? O Thiago me perguntou semana passada se existia um padrão. E eu falei que o padrão é vender. Tipo, todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer qualidade de vida. Que tem consenso queremos vender. Todo mundo quer vender e quer ter qualidade de vida. Por isso que as pessoas querem vender, para ter qualidade de vida, né? Porque o que eu falo é o seguinte, o marketing ele trabalha em cima da dor ou do desejo, né? Se você tem uma dor, por exemplo, falei na semana passada, se você quer ir para os Estados Unidos, não sabe falar inglês, você tem uma dor. Sim. Mas você também tem um desejo. Então, o seu marketing, por exemplo, da mesma forma que eu falei do sutiã lá, da pessoa de prontidão, a pessoa que faz o marketing, ele tem que fazer um marketing para essas dores e para os desejos. Para quê? Para fazer você comprar, né? Então, por exemplo, você tem um plano, um desejo de ir para os Estados Unidos, e aí, de repente, você não sabe falar inglês. Aí eu começo a mostrar para você ofertas de curso de inglês, né? Então, estou trabalhando em cima do quê? Da sua dor e do seu desejo também. Sim. Entendeu? E aí foi até que eu brinquei na semana passada, inclusive dei uma sacada aí, quem quiser, no final do curso você pode vender passagens para os Estados Unidos, né? Porque aí eu acho que fica um marketing garantido que você vai vender os dois lados, né? E
E o que eu falo é que não digo que não vejo assim maior dificuldade, mas várias dificuldades que todos têm, né? Por exemplo, às vezes eu vou atender um cliente e o cliente, por exemplo, ele atua com sacoleiro, né? Então aí a gente tem uma estratégia para isso, né? Já atendi sacoleiros querendo fazer site também. Tem uma estratégia para isso. Já atendi lojista. Aí tem uma estratégia para o lojista. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, do lojista, em geral, é que o nosso plano hoje, principalmente se ele estiver num plano mais intermediário, a ideia nossa é criar um calendário. Na verdade, a gente já está criando, a gente criou esse calendário. E esse calendário ele vai ter todas as postagens que vão acontecer ao longo do mês. E com a copy, ou seja, o texto que vai estar lá, a legenda da foto e a foto e as campanhas, né? Ou seja, o que acontece? Uma das coisas que eu falo e isso eu estava dando exemplo naquela hora, em relação a questão, por exemplo, do lojista que já tem o produto dele, que já vende naturalmente. Então, o lojista, ele fala assim, não, se eu tiver que fazer foto, eu vou fazer desse produto, porque eu vendo ele toda hora. Se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer desse produto, porque eu vendo. Então, se eu tiver que fazer marketing, eu quero fazer desse produto. Só que, às vezes, você pega momentos como, por exemplo, o Dia dos Namorados. Aí eu tenho que chegar para o cliente e falar assim, olha, você precisa não só fazer o que você faz todos os dias, do seu produto que já é tradicional e você vende, mas você tem que pensar em campanhas. Porque, por exemplo, imagina quantas pessoas estão na rede social buscando produtos para comprar em relativo ao Dia dos Namorados. Então, se você não preparar uma campanha para isso, você está perdendo venda, né? Dia das Mães, você tem que fazer a mesma coisa, né? Então, cada campanha você tem que pensar ela estrategicamente para que você continuar não só vendendo o produto que você vende todos os dias, mas que você também pegue e atue em cima das campanhas tradicionais do ano. Ah, Devlin, e o que você faz quando não tem data comemorativa nenhuma nesse sentido? Tem que criar campanha, gente. Inventar. Entendeu? Criar. É usar a criatividade e criar campanhas. Então, a nossa ideia hoje é estar com um calendário para o nosso cliente à frente de 6 meses, ou seja, com todas as campanhas até o final do ano montadas para ele, para que ele possa olhar para essas campanhas, entender o que vai acontecer no próximo mês, no outro mês e no outro mês. E aí, uma coisa que a gente quer que também esse calendário vai servir para isso. No ano que vem, o que você vai fazer? Você vai olhar para esse calendário, você vai entender o que vendeu, você vai entender o que não vendeu, você vai entender quais campanhas performaram, quais campanhas não performaram tão bem. Você precisa melhorar, o que você pode tentar manter. Isso. Né? E a ideia é você fazer ou um ajuste fino, por exemplo, cara, essa campanha performou, mas não emplacou. Talvez é um ajuste fino. Ou, de repente, você olhar para essa campanha e entender que não, essa campanha não deu certo, vamos ter que fazer outro. Entendeu? Mas o que você vai ter? Você vai ter um parâmetro. Você vai poder olhar para trás, você vai poder enxergar esses dados. É importante você entender, um exemplo, feriado, lojista, cara que tem loja mesmo lá, né? Não estou falando lojista online, mas o lojista online vende toda hora. Mas loja física, por exemplo, que fecha no feriado. Qual é a tática que você tem para o feriado? Você tem que ter, porque o feriado é menos um dia de faturamento. Sim. Então ele tem que pensar como fazer antes feriado e um pós-feriado, para recuperar uma possível perda de venda. Entendeu? Ele precisa ter uma meta estabelecida no mês. Ele precisa entender quanto ele vai vender naquele mês, para ele entender essa meta que ele precisa alcançar, os objetivos que ele quer. Esse é um ponto. Outro exemplo que eu dou, final de ano. Final de ano, as pessoas chegam em dezembro e janeiro e tendem a pensar, mas dezembro e janeiro todo mundo viaja, dezembro e janeiro é ruim, faturamento cai. Mas o que acontece? A pessoa já vai com esse pensamento. Aí ela... Se souber trabalhar, é uma das épocas que mais se vende no ano. Aí a pessoa já vai com esse pensamento, ela não pensa estrategicamente o janeiro dela. Aí ela sai de férias, porque todo mundo sai de férias,
né? E aí ela volta janeiro, ela começa a pensar, tenho que pensar meu janeiro. Só no pensar o janeiro, ela perdeu uma semana, às vezes 2, Às e o vezes um janeiro mês. acabou, entendeu? Então a ideia que eu falo para o nosso cliente é, você vai trabalhar janeiro, você vai preparar janeiro em dezembro, ou às vezes até antes. Quando você prepara lá em dezembro o seu janeiro, enquanto todo mundo está com o mesmo pensamento, de tipo, em janeiro eu vou pensar, em janeiro eu vou montar e em janeiro se vai, essa pessoa já pensou estratégia. Então, quando a galera está pensando, ela já está vendendo. Ela já está com a estratégia montada, a situação já está acontecendo para ela. E aí o que acontece é justamente isso. As pessoas acabam falando que o ano dela é de altos e baixos porque justamente ela não se preparou. Ela não pensou. Entendeu? E a nossa ideia de calendário hoje, de montar as campanhas, de preparar tudo, de ter uma pessoa que vai estar ali acompanhando especificamente com ela o que acontece ao longo disso, é de fazer com que ela cada vez mais comece a pensar o negócio dela, porque às vezes a pessoa só acha que é publicação no Instagram e pronto, acabou. Só que E não é tem um isso, tem que ter mundo por trás fundamento. disso. Não adianta você só publicar e contar com o algoritmo do Instagram que você vai vender. Entendeu? Às vezes o algoritmo não te entrega, como você mesmo disse. Entendeu? Então, cara, se você pensar estrategicamente antecipado, se você trabalhar um tráfego pago nesse produto, se você trabalhar isso, a chance de você vender é muito maior. O seu faturamento é muito maior, sua estratégia é melhor, é mais afinada, mais vista, entendeu? Porque você pensou em tudo, O entendeu? algoritmo do Instagram, às vezes, é muito injusto com quem trabalha dentro do Instagram, Hoje em dia, se né? você não fizer dancinha, você não vende. Não, as dancinhas, o famoso Reels, né, hoje em dia, é uma ferramenta muito boa que dá para você utilizar em várias áreas, né? Uhum. Para você vender, para você ganhar seguidor, para você se aproximar mais do seu público, né? Então você pode usar ele de diversas formas. Mas às vezes o algoritmo é muito injusto, muito Ah, cruel com quem trabalha o dentro do pessoal Instagram. xinga Marquinho até não querer É. mais. E Mas essa faz questão parte. da atualização do Instagram, que agora está acontecendo bastante, né? Cada hora está entrando uma coisa diferente. Pois é. Que às vezes tem funções que atualizam no Instagram que são maravilhosas, que a gente dá pulo de alegria. Mas tem funções que às vezes dá vontade de deixar o Instagram para lá e falar, some, vai embora. Porque isso, às vezes, atrapalha muito, não só quem trabalha nessa área, Sim. mas quem quer obter os resultados, né? É. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, Vitória. Eu falo de mim. E eu sei que nem todo mundo pensa igual, mas eu sou meio adaptável, sabe? Tem coisa, igual por exemplo, tem coisas que eu vou utilizar o padrão, tem coisas que não. Mas tem coisas que eu me adapto rápido, né? Mas um exemplo que eu te dou, por exemplo, dessa última atualização do Instagram, que foi, não da última, né? Que foi aquela das 3 guias. Não atualizou o meu até hoje. É mesmo? Mas eu vou te falar, você usa? Ah, você não O, tem, você não o usa. meu pessoal não, mas os outros que eu tenho aqui atualizaram. Sabe pra que eu usei aquilo? Eu usei, por exemplo, pra pegar os clientes e colocar tudo no favoritos. Aí, por exemplo, eu consigo enxergar se eles estão as Tem postagens. um perfil lá no Instagram que é só meu, que eu faço, que eu boto, né, as coisas pra Aham. testar, pra ver como é que fica, que já atualizou. Aí eu vou lá, eu sigo um monte de perfil que eu acho as coisas legais e botei no É favorito. bom, inspiração. Inspiração, é. Cara, eu falei sobre isso hoje. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de criação, né, e tal. E uma das coisas que eu mais falo tem lógico que existem pessoas que conseguem criar uma coisa muito boa do zero. Mas às vezes, cara, você tem excelentes exemplos, tanto na internet como em banco de imagem, né? E aí, por exemplo, pô, às vezes num dia, porque você tá ali todo dia. Desculpa, Eu só faço as eu, coisas depois que eu pesquiso. por isso que eu não sou design gráfico mais, porque eu não consigo, por exemplo, assim, você tá ali todo dia, e eu sou muito criterioso com o que eu faço. Então, assim, eu tô ali fazendo uma arte. Outro dia eu parei para fazer a arte do portal mesmo, cara. Eu levei de 5:30 da tarde até 10 horas da noite. Entendeu? Só para criar o negócio. E eu falei, por isso que eu pago as pessoas para fazer essa parte, porque eu não gosto de fazer. Não, mas Eu, isso é muito real. Eu, por exemplo, eu não. Se eu pegar uma coisa pra criar do zero, eu fico moscando um dia se me deixar.
A minha criatividade, ela só começa depois que eu começar a fazer aquilo. Depois que eu desenhei um rascunho, que eu vi alguma coisa, né? Aí sim eu consigo Mas você desenha desenvolver. mesmo? Eu nunca vi. Eu desenho. Entendi. Eu Esses tenho- dias eu desenhei. Esses dias eu desenhei. Eu Mas tenho muita mania de, antes de botar as coisas pro aplicativo, né, que eu faço lá, pro Photoshop, eu desenho, eu tenho um bolo de folha 4 dentro do guarda-roupa, que eu vou fazer panfleto para festa, vou fazer arte para Instagram. Eu pego, dobro a folha, faço o quadradinho lá e eu vou desenhando em cima. Entendi. O desenho fica maravilhoso. Imagina. Mas é ali que sai o rascunho do que eu vou quando levar. você desenhar uma pessoa, é uma bolinha e pauzinho. Não, porque eu fico tremendo, né? É uma bolinha e um pauzinho mesmo, porque eu fico Não, tremendo. eu brinquei semana passada, né? Falei que quando era criança fui até contratado para fazer desenho, justamente porque eu desenhava muito bem. Mas eu fiquei tanto tempo sem desenhar, cara, que hoje se eu precisar desenhar uma pessoa nesse estilo aí. Mas aqui, te falando, uma coisa, eu até falando em cima disso, eu não sou eu desenhei esses dias, eu sou de desenhar, por exemplo, se algo for assim, o cliente entrou com uma ideia. Aí ela falou, não, aí você vai colocar 3 bolinhas lá, e você vai colocar modelo assim, não sei o que lá, botar a calcinha em cada dentro da bolinha. Aí minha cabeça foi pensando no que ela pensou. Aí eu fiz o desenho que ela falou. A gente desenha para tentar É. visualizar o que o cliente está passando para entregar o melhor para ele, né? Porque quando o cliente já chega com uma ideia pronta, né, pronta na cabeça dele, a nossa intenção primeiro é tentar produzir aquilo para agradar, para mostrar como é Sim, que fica para verdade. ele. E se por acaso no meio do caminho não dá certo, ou a gente percebe que não vai ser bom, que não vai ter um resultado legal, a gente tenta convencer, a gente conversa, mostra um lado, outro, para dar outras opções também, né? E assim, design gráfico dá muito trabalho, de ter que... você fez o primeiro. Como é que é a aprovação do negócio? Aliás, como é que funciona, por exemplo, hoje no portal, essa questão de aprovação? Como é que a gente costuma fazer? Você quer me pegar pra Cristo, né? Não, mas agora tá mais tranquilo, né? Tá, né? Tá, porque, como eu te falei aquela hora, depois que você pega o feeling, é muito mais fácil. Aí quando Sim. manda pra aprovação, é uma coisa ou outra. Eu queria que mostrasse mais um pouquinho esse produto. Eu queria essa informação mais pro lado. Agora já tá sendo bem mais tranquilo, Sim. mas quando eu entrei, bati e voltava. É verdade. Bati e voltava, justamente pelo que eu falei de ser muito bruta, né? Sim. E assim, na verdade, são dois, né? Hoje, por exemplo, você atende fitness, e você, que já é mais pegado, já é mais bruto, um pouquinho a arte, e você atende lingerie bastante, né? Então... Mas deixa eu contar uma coisa engraçada Fala. aqui. É justamente sobre essas artes do portal. Quando eu mandava as artes pro Devlin, gente, pra ele eu sou aprovar... chato, gente. Não é nem essa questão, não. Ah, não? Ele pegava e falava comigo, bota a fonte um pouquinho mais fina. Aí eu ia e botava a fonte mais fina, em branco, direitinho. Mandava pra ele, ele falava, tá ótimo, tá bom. Eu não enxergava nada. A fonte era mais grossa porque eu não enxergo. Eu não enxergo. É um problema de visão? É um problema de visão. Não é nem a Entendi. questão tanto de ser bruta mesmo. Entendi. É porque eu deixava sempre a fonte um pouco mais grossa, porque eu penso... Então vamos aumentar o grau desse óculos aí. Eu não enxergo muito bem. Pode ser que tenha outra pessoa que também não enxergue. Mas eu vou te falar, eu também não enxergo muito bem. Tanto é que às vezes as pessoas falam, pô, você passou por mim na rua, nem me cumprimentou. Cara, se eu te mostrar a minha visão, você vai entender. Eu realmente estou precisando mudar o grau do meu óculos. Preciso fazer um exame urgente, porque aquelas letrinhas, as fontes fininhas, ficam a coisa mais linda do mundo, super delicado. Mas eu não enxergo. Pois é, né? Eu não enxergo. Não, o importante é o seguinte, salva como favoritos aquela fonte que eu já salvo. dou como padrão pra você mexer. Já tá salvo. Mas é muito engraçado, porque a Vitória entrou e justamente tem essa particularidade. No início, ela não sei se pelo fato de você vindo fazer muita hamburgueria, essas coisas antes também, né? Não sei se foi por isso ou pelo fato de... Eu acho que é pela vista mesmo. É pela vista? É pela Era vista. pela vista, né? E aí ela mandava e eu falava, não... Ia, voltava, aí agora ela já tá... Não, a fonte o era hit a de mesma. aprovação A gente só O mudava. hit de aprovação de mesmo primeira é tamanho. 90%, né? Já melhorou bastante.
Agora a gente teve também, foi um desafio também a parte de fitness. E eu acho que você superou legal, bacana também. Seu O trabalho. fitness eu botava do jeito que ele queria no lingerie normal. É verdade, é verdade. Entendeu? Mas assim, o que acontece? A gente lida com cliente de tudo quanto é tipo, né? E às vezes tem cliente, por exemplo, que às vezes você faz a arte, você acha que o cliente não vai gostar e ele não gosta. E às vezes você, ao contrário, às vezes é a uma gente coisa que você nem pensa, imagina e ele do nada ele fala, não gostei. a gente bota a mão e fala, meu Deus, mas tá lindo, tá maravilhoso, ele não gostou. Aí às vezes você olha e fala, meu Deus, isso tá horrível, isso tá muito simples. Mas Nossa, perfeito, amei. Eu aprendi uma coisa, principalmente no início que eu fui trabalhar a gente começou a trabalhar com fotografia, e eu aprendi que nem tudo é a nossa visão. Às vezes a gente fazia fotos e eu achava às vezes que não ia passar para o cliente não ia aprovar, e às vezes o cliente gostava da foto. É Entendeu? aquele negócio que o olhar que a gente tem que ter não é o nosso, é o do cliente. Sim, e é uma pegada. Por exemplo, igual que você falou assim, hoje você vai pegando o feeling de cada cliente. E realmente de fato isso. Você começa a lidar com cada cliente, né? Aí esse primeiro momento inicial é um momento de ajuste. E aí depois ele passa a ser uma coisa natural, porque você já entende a pegada desse cliente, de como constituir uma arte ali que faça com que ele né, goste mais vezes, né? Igual, tipo assim, tem cliente, por exemplo, que às vezes a gente cria o design gráfico, né? E ela fala, não quero o design gráfico, eu quero só foto, né? Aí a gente cria alguma coisa aí que eu coloque fico igual informação. uma doida arrumando algum outro cliente pra botar aquele design porque eu achei simplesmente bonito. amei. É verdade. Aí eu fico, meu Deus, esse cliente não gostou. Eu tenho que botar esse design em algum outro lugar. Alguém tem que aceitar. É verdade. E outra coisa que você ainda não entrou, brevemente nós vamos começar a encaixar você nisso também, é a parte de site, né? Desenvolvimento Deus me de site. defenderei. Você faz banner para Shopee, você faz banner já fez pro site já, né? Mandou, nós tá fazendo. Tipo assim. Mas eu vou te falar, hoje assim, a nossa área de desenvolvimento do site é uma área forte, principalmente para a área de lingerie, de fitness também, né? E, cara, uma das coisas que eu falo, né? A equipe é muito boa e a gente utiliza as melhores plataformas, né? Ou, por exemplo, assim, cara, a gente trabalha hoje ou com a Tray ou com a Loja Integrada, que são as maiores plataformas aí do mercado, que tem as melhores integrações. Então, por exemplo, se o cara quer fazer... Eu quero trabalhar com marketplace, a Tray nos permite ter esse acesso a mais de 20 marketplaces. E tem essa integração. Então, por exemplo, o que acontece? Se você está lá com o seu Mercado Livre aberto, Amazon, Dafit, Magalu e tal, e de repente você teve uma pergunta no marketplace, você só precisa estar com a plataforma da Tray aberta, que você consegue responder as perguntas pela plataforma. Então você não precisa estar com um monte de aba aberta, só precisa estar com a Tray aberta. Então, para a gente é uma plataforma muito boa, que a gente recomenda, que a gente trabalha e a gente sabe que respeita todas as integrações que são necessárias ali. E qual é a vantagem de ter um site? Conta pra gente, né? Para o pessoal saber aí de casa. Qual que é a vantagem de você ter um site, mesmo tendo essas outras plataformas que hoje muitos dos nossos clientes têm? O que eu falo é que um site ele é um patrimônio, né? Isso aí é uma coisa que eu vou falar sempre. É um investimento que às vezes é alto, mas é um investimento muito válido e é um patrimônio. Porque, igual, por exemplo, assim, você trabalha com a rede social e a rede social ela é um terreno que não é seu. O site ele é um terreno que é seu. Você constrói algo que é seu. E a gente tem estratégias hoje de trazer vendas, por exemplo, do marketplace para o site. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa que constrói um site, a primeira coisa que a pessoa pensa no início é o seguinte: eu fiz um site, o site não vendeu. Eu fiz um site, o site não vende. Cara, existe estratégia para esse site vender. Existem formas que você pode fazer com que esse site venda se você trabalhar algumas estratégias para ele. Entendeu? E assim, é o que eu falo para você. Hoje, as pessoas depositam muitas suas vendas na rede social. Só que a rede social ela não é um único meio.
né? Como eu falo, você tem que abrir todos os seus canais de venda. A case de sucesso é você abrir todos os canais de venda. E você tem que pensar como o seu cliente pensaria, como o público final que você quer vender pensaria. Raciocina que você está ali sentado na sua casa, no seu sofá, e você encontra um produto que você goste em uma conta que tem site. Ou seja, e você tem confiança de comprar nesse cliente porque ele tem CNPJ. Você entra no site, ele tem o CNPJ. Você entra no site, ele tem uma política de troca. Você entra no site, ele mostra as cores do produto. Você entra no site, ele mostra uma ficha técnica do produto. Ele tem uma boa foto ali, ou seja, compõe tudo que você precisa para você comprar o teu produto. E a rede social ela é muito limitada. Muitas das vezes você só vai ver a foto, às vezes um pequeno texto ali que de impacto, né? Mas você não consegue ver todas as cores, a não ser que ele coloque todas as fotos, nem todo mundo faz isso, né? Mas e aí quem não tem um site, quem tem um site larga na frente na questão de, por exemplo, você Passar constituir credibilidade, segurança para o cliente, né? eu acho isso. Porque, assim, outra coisa que eu falo, endereço físico. Às vezes a pessoa entra ali, ela consegue ver o endereço físico no site da pessoa, né? São pontuações que eu falo que, para quem é o cliente final lá, ela vai entrar na rede social, vai ver só uma rede social, ela não vai enxergar uma robustez de marca, entendeu? Fica uma coisa, assim, às vezes até amadora, né? Entendeu? Eu acho que um site, ele dá um profissionalismo muito maior, entendeu? Nas plataformas da Shopee e do Mercado Livre, que hoje acredito que são as mais usadas pelos nossos clientes, né? Eles conseguem, os clientes dos nossos clientes, conseguem ver todas essas informações do site? Sim, também. Antes de responder a tua pergunta, eu vou falar uma coisa que eu falo. Você pode queimar a memória do seu computador ali, que está ali. E se você às vezes vai no cara da informática da esquina, ele vai te cobrar 500, 600 reais para trocar essa memória. Se você for no marketplace, essa memória custa metade do preço. E assim, todo mundo no Brasil conhece pelo menos uma ou outra. Né? Todo mundo pelo menos ou tem o Mercado Livre ou a Shopee no celular. E aí eu falo para você, pelo menos essas duas maiores, se essas pessoas estão lá, o seu produto tem que estar lá também, né? Porque se todo mundo abre, né? Eu falo assim, cara, se você parar para analisar, qual é a plataforma hoje? Quando você quer comprar, você abre o quê? Fala para mim, Vitória. Shopee. Shopee? É o principal que você abre, que você busca? Ou você busca outros? Eu sou cadelinha da Shopee. Entendi. Quando você faz assim, você pesquisa produto no Google? Não. Não, você só pesquisa dúvida. Entendi. Exatamente. Mas tem muita gente que pesquisa no Google. Tem, com certeza. E aí não, eu pesquiso vamos melhorar. Eu pesquiso no Google, aí eu pego o nome e pesquiso na Shopee. Entendi, legal. É uma boa sacada. É uma boa sacada. E tem gente que faz o caminho inverso. Sabe o que eles costumam fazer? Vai na Shopee, pesquisa os produtos, vai no Google e pesquisa, ver se acha o site. Entendeu? Tem. Então, por isso que às vezes a importância do site ali. Por quê? Geralmente as pessoas procuram ter um site também, porque o que acontece? Geralmente quem quer vender, quem quer iniciar um processo de venda no marketplace, ele não está preocupado com muita coisa, ele quer preocupar em ter as primeiras vendas. Eu quero vender. Já o cara que já está vendendo e vendendo muito bem, ele começa a se preocupar com outra coisa. Fala assim, estou pagando muita comissão para essa plataforma. E aí entra a segunda estratégia. Fala assim, cara, como é que eu faço para sair dessa comissão toda? Site próprio. Então, por isso que o site é importante para a marca. Então, lógico, é o que eu falei. O site de cara, se você não faz nenhuma estratégia, esse site ele passa a ser, beleza, a minha rua na rua deserta que ninguém conhece. Se você não anunciar que você está lá, ninguém vai até você. Agora, e o que é o marketplace? O que é o Mercado Livre, a Shopee? É um shopping. É um shopping que tem acesso de pessoas o tempo todo. Então, lógico, a minha marca tem que estar lá no marketplace e minha marca tem que estar lá no site, tem que ter o site. E aí eu falo, você tem que startar todos os canais.
Se eu tenho o site, é legal, é bacana, porque eu tenho um ponto de venda aberto. Se eu tenho o marketplace, é legal, porque minha marca está lá dentro do marketplace, onde tem muitas pessoas também. Se você, tem um detalhe, gente, se você cadastra seu produto muito bem cadastrado, se você utiliza código de barras no marketplace, o seu produto ainda aparece de graça no Google, entendeu? Isso é informação de primeira, tá? Consultoria, entendeu? Então, assim, cara, um ponto é esse. Se você cadastra muito bem teu produto lá, ele já aparece no Google, naturalmente, de graça, pelo fato de você ter botado só um código de barras e feito um bom cadastramento, entendeu? E aí eu falo uma coisa para você, o segundo ponto, você também pode utilizar Google Shopping, Google Meu Negócio, para fazer com que o seu produto apareça no Google também, onde as pessoas mais procuram os produtos. Qual é o outro local que as pessoas procuram mais produtos? Facebook, que ainda é a rede social que mais cresce, e eu vou te falar, as pessoas podem até torcer o olho, né, o nariz pro Facebook, mas o Facebook é mais fácil de pesquisar produto do que o próprio Instagram. O próprio Instagram. Entendeu? E o Facebook ao meu modo de ver, não sei se todo mundo pensa dessa maneira, é a rede social que pega todos os tipos de público. É verdade. O Instagram, não. É verdade. O Instagram é só quem quer estar ali dentro. Eu vejo que o público mais jovem é direcionado para o Instagram e para o TikTok agora. É verdade. O Facebook já pega uma galera um pouco mais velha, que entra ali para se divertir, aquele famoso tiozão, sabe? Mas que e Twitter? Se passar... Eu acho que a juventude também tá no Twitter, né? Twitter é minha paixão, não fala não, senão... Minha vida nessa área começou lá, né? Entendi. Fazendo as coisas dentro do Twitter para mandar para reality show, coisa de reality show. Pois é. E o público tá todo lá também. Tem Você tem que estar onde lá. o público tá. As pessoas... Cara, um exemplo que eu vou te falar, outra informação para vocês, hein? Você sabia que o TikTok hoje, em relação a tráfego pago, é muito barato? E você sabia que se você colocar o teu produto no TikTok, você pode vender muito? Eu tava lendo sobre isso para me inteirar um pouco mais do assunto, né? Hoje em dia o TikTok não é mais uma plataforma para você postar videozinho, mandar o seu link, o seu código lá pro pessoal para você ganhar dinheiro. Hoje em dia dá para você ter a sua empresa dentro daquela rede social e faturar, né? Sim. Se você pegar e botar teu produto lá, fazer seu marketing lá, né? Ou seja, trabalhar os vídeos lá. Aí a gente trabalha muito com vídeo, né? Então isso ajuda muito. Imagina você faz isso com um link, ou seja, para um funil de vendas também. A chance de você vender é muito grande. Entendeu? É muito real. Live no TikTok também dá um engajamento bom e você pode apresentar os seus produtos dentro dessa live. É verdade. Lá no portal a gente faz isso. Isso. Hoje a gente tem um projeto de live para os clientes e tal. A gente sempre fala o seguinte, cara, se você quer vender os teus produtos, existe algum momento da tua empresa que você pode, por exemplo, ter produtos que você precisa colocar para fora, que você pode fazer um bom preço, você também pode colocar o famoso torra-torra. Também. E você pode colocar também produtos de lançamento. Geralmente hoje a gente indica o nosso cliente a fazer momentos dentro da live que você trabalha com produtos com preços variados, porque se você às vezes você começa com produtos mais baratos, beleza, você começa a fazer algumas vendas. Daqui a pouco vem o mais caro, aí a galera começa a desanimar um pouco. Então você não pode fazer caro, você tem que intercalar entre caro e barato para fazer com que, por exemplo, a live se mantenha aquecida. É uma estratégia. Entendeu? E a gente sempre utiliza o momento final da live para poder pegar os produtos de lançamento e fazer com que ele tenha, por exemplo, a gente possa trabalhar o que vem por aí na própria loja e você automaticamente aproveitar as possíveis próximas vendas que podem vir. É o próprio suspense do marketing, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa tá ali assistindo a live e não tem interesse em nada que você vai mostrar, porque já foi na loja, já entrou no site, já comprou tudo que tinha para comprar, mas ela quer saber o que vem aí. Aí, às vezes, nesse momento da live, que você está apresentando seus produtos, que você botou uma promoção, que você botou alguma coisa, quem já comprou uma vez, que viu que seu produto é bom, que gostou do seu produto, tá com preço baixo, vou comprar de novo. É verdade. Compro de uma cor diferente, um modelo diferente, alguma coisa assim, porque está aguardando o lançamento da coleção nova. Tem 2 processos de live que a gente utiliza também, 2 estratégias, que são a live, por exemplo, são 2 tipos de live. Uma é uma live de apresentação.
Então, por exemplo, assim, eu tenho uma coleção para mostrar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma live de apresentação, mostrar esses produtos. Essa live não é uma live totalmente pensada simplesmente para vender. Ela é uma live a longo prazo. Aí você grava ela fica lá na tua rede social, no teu Instagram, e ela vai aparecendo para as pessoas a longo prazo com um botão de compra também. E tem uma segunda live, que é essa live mais papum, né? É uma live mais... A modelo vem, a apresentadora está lá falando, e aí automaticamente o cliente vai lá, dá print do produto, já fala com as vendedoras e automaticamente já cria vendas ali em si. A gente tem bastante resultado bacana com várias marcas que a gente faz live para eles, né? E graças a Deus, assim, é bom porque você não só leva vendas através de outras estratégias, mas também com essa estratégia também. É isso. Eu perdi um pouquinho da hora, eu não faço muita ideia do que quanto tempo a gente já está aqui, mas eu estou muito satisfeito aí Acho que é 1h30. de estar 1h20? de estar nesse processo com vocês. Acredito que a gente pode estar ao longo da nossa caminhada, nossos planos aqui trazer modelos, para falar um pouco de como é o dia a dia delas, o trabalho delas. A gente vai ter um dia bem bacana de fotografia que vai vir aí, não vou dizer o nome agora, mas a gente vai lançar aí, vocês vão ficar sabendo. A gente também vai trazer as blogueiras, né, que também fazem um projeto, parte do nosso projeto. E muita novidade, muito papo legal de empreendedorismo. Também vamos ter empresários aqui, donos de marca, e vai ser legal eles poderem dar o depoimento deles aqui com a gente, para poder falar sobre, inclusive até o próprio crescimento dele dentro do portal, né, o antes e depois em relação... Feedback, né? Esse feedback é importantíssimo. Que é muito importante para a gente mostrar para possíveis novos clientes como que é outro cliente que passa pelo portal, que está dentro do portal, né? É verdade. E também mostrar a prova viva, né? Que muita gente não acredita no que a gente fala. Cara, só acredita depois que olha, depois que tem. Eu acho que o maior principal de tudo para o cliente é a prova social. Né? Eu acho que quando um cliente que a gente tem, que tem sucesso, ele é uma prova social. Às vezes eu pego os áudios do meu cliente e pergunto se eu posso mandar para outro cliente. Porque justamente eu quero que o próximo cliente entenda que eu tenho, né, uma cartela de clientes, que nós temos uma cartela de clientes que tem sucesso. Pessoas que estão tendo resultado, pessoas que iniciaram desde um processo lá de trás e vêm numa constante crescente, né? E eu falei que o nosso cliente, ele é o nosso multiplicador. Ele é aquela pessoa com a qual a gente faz um trabalho, gera um resultado, e esse resultado ele pode ser visto por outros clientes, ele vai ser o exemplo para outros clientes de que o que a gente faz aqui no portal, a gente cria um diferencial para ele ter sucesso. Exatamente. O nosso portfólio, vamos dizer assim, é o nosso cliente, é o trabalho que a gente faz com ele, porque é o que a gente consegue apresentar para os outros, né? É verdade. Se a gente não tiver esse trabalho bem feito, se não tiver essa parceria que a gente tem com os nossos clientes, de chegar, conversar, deles, não gostei dessa arte, não gostei dessa foto, a gente pode refazer, que geralmente acontece, né? Por qualquer lugar acontece isso. E com a gente não é diferente. Sim, nós somos seres humanos. Às vezes a gente tem que entender a pegada do cliente. Até que eu te falei, no início se torna mais difícil e depois fica com o tempo mais fácil. É filé, né? Mas tendo essa troca, tendo essa liberdade é muito, muito boa nessa parte, porque a gente deixa o cliente livre para chegar, às vezes, com uma campanha pronta, uma coisa que ele quer muito fazer para a loja dele ou para o site, para Shopee, Mercado Livre, rede social. E a gente também pode levar as nossas campanhas, o que a gente pensa de melhor, o que a gente vê de melhor para eles. Eu acho que o maior barato é isso. E eu justamente falo isso. Quando eu falo que você não pode contratar uma empresa de marketing, seja ela qual for, e falar o seguinte, toma que o filho é seu,
porque você tem que dar atenção, é o seu negócio. Geralmente, os que dão mais resultado é os que estão ali mandando mensagem para mim todo dia. Entendeu? Mandam mensagem para mim, mandam mensagem para Luana, mandam mensagem para você. Eles vão ali interagindo todo dia, entendendo como é que está o processo do negócio dele. Esses clientes que dão atenção, então, clientes, entendam, deem atenção ao seu negócio, porque o seu negócio é o seu filho, e não ache que às vezes uma agência de marketing vai fazer um milagre para você. É um processo em conjunto. A empresa não pode tomar decisões pelo negócio que não é dele. Entendeu? A gente pode direcionar o caminho, a gente pode orientar, mas é preciso entender a particularidade de cada negócio para que a gente possa tomar as melhores ações em conjunto. E o cliente não pode parar também nas redes sociais, né? Porque a gente tem o planejamento, a gente tem o que a gente vai oferecer para o cliente, né? Para o perfil de cada cliente. Mas é bom, por exemplo, a gente postou o story, postou o feed lá, posta o story lá na loja, grava um videozinho na loja, grava um vídeo do produto, por mais que seja... que você tenha uma outra blogueira que não seja do portal, ou que a blogueira do portal fez alguma coisa, posta fora do dia, posta no horário que você acha legal postar, não deixa parar. Isso, a ideia é somar, né? É somar, porque só um lado trabalhando, a gente cresce devagar, mas se tiver os dois lados juntos, a gente consegue crescer mais rápido. É verdade. Né? O trabalho fica mais fácil, não só pra gente, mas pra você que é cliente também, porque você quer vender e a gente quer te ajudar a vender. É isso aí. Nosso negócio é o seu negócio, né? Exatamente. É verdade. Mas então, Vitória, eu gostaria muito de agradecer de coração a sua participação nesse projeto piloto, nesse projeto que é muito bacana estar fazendo, e muito legal estar com você por aqui hoje. Ficou nervosa? Tadinha. Faz parte. Às vezes eu tava brincando, né? Porque assim, até para quem não sabe, galera, hoje era um dia que a gente tinha combinado, ia vir até mais pessoas aqui também, mas a gente está com produção hoje de 3 dias, né? Do portal, lá na casa que a gente já faz todo mês, né? E aí não teve a participação da Mel hoje aqui, que estaria, nem a participação do Botelho, nem da Carlinha, do pessoal que trabalha com a gente, que viria também. Mas, assim, nos próximos capítulos, já ficam ligadinhos aí, que eles vão estar aqui com a gente. Cada área vai estar aqui, né, em um episódio do podcast, de pouquinho em pouquinho, porque também é interessante que o pessoal descubra não, né, conheça, é melhor falar assim. Conheça cada área sendo falada por quem trabalha dentro dessa área, né? É verdade. A gente falou por alto, né? Sim, o ideal, assim, a partir de hoje, gente, é entender o seguinte, que cada momento a gente vai dar uma aprofundada no assunto. Hoje a gente deu uma pincelada e a gente vai aprofundar em cada momento, em cada assunto, com essas áreas. E o legal é você justamente, por exemplo, quando a gente for falar de design gráfico de novo, Vitória estará com a gente. Quando for falar de fotografia, trazer o Botelho e ele poder falar as experiências dele, poder falar a visão dele para o negócio. Parte da blogueira Mel vem aqui. Sim. E assim, não só isso, falar sobre edição de foto, falar do dia a dia lá no portal, cadastramento de produto, que hoje em dia às vezes a pessoa fala... mas cadastrar um produto é fácil. Porém, vai ver como é. Não é vai bem ver assim, como é. E é isso. Gostaria de agradecer. Tem alguma consideração final que você gostaria de dizer? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, né? Quem esteve presente, quem teve a paciência de escutar isso tudo, que tem vontade de aprender um pouco mais sobre do que a gente trabalha, né? E é isso. Se quiser conhecer mais, é só se inscrever no nosso canal. Que frasezinha batida, hein? Tô brincando. Eu acho que eu vou falar isso agora. também. Não, mas quem quiser conhecer... Inscreva no nosso canal. Mas quem quiser conhecer mais do portal, né? Claro, hoje a gente deu uma pincelada, é só seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal, porque agora vai ter sempre, né? Um episódio por semana. Um episódio por semana. Um episódio por semana aqui no nosso canal do YouTube.
cada semana com uma temática diferente, para você que tem interesse no assunto, para você que tem algum negócio e queira se tornar cliente, né, para conhecer melhor o que a gente faz. É só seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso é verdade. Eu tenho Pra que ficar por acostumar com dentro de isso tudo. tudo. Isso é uma realidade nova pra gente. É uma realidade nova. É isso que dá, fica vendo vídeo no YouTube. É Aí a pessoa verdade. já grava tudo. Então, e aí eu vou aproveitar fazer igual o nosso amigo ensinou aqui pra gente, Thiago. Quem Salve, ficou até o Thiago. final, dá aquele print. Na verdade, eu não tenho porque não é ao vivo. Mas pelo menos a gente vai dar um alô. Não, Ela mas vai dar o print pra gente ali. É o print. Legal. Show de bola. E pra você que tá assistindo também, que tá terminando de assistir agora, vai estar no canal do YouTube, o pessoal vai ver pelo YouTube. Tira Isso. print, posta lá e marca o portal. É isso aí, muito bem. Fala aí o arroba, porque eu não sei falar inglês. @ Portal Fashion Express. Preciso aprender isso, não sei falar inglês. Já tá quase velha na empresa. Obrigado, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Fique com Deus.